do Senhor, né? Eu até, o irmão fez menção disso, e a Carol também fez menção de algo importante também. E eu quero convidar a igreja para abrir a escritura no livro de Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Livro de Lucas, capítulo 16. O temor do Senhor é muito importante. E eu tenho aprendido, tenho meditado sobre isso, que é um armazém, né, de bênçãos da parte de Deus para nós. E por meio desse texto, segundo a vontade de Deus, também, se Deus quiser, nós entramos nesse assunto. Deus ele vai direcionar, amém? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 16, a parábola do mordomo infiel. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Faremos a leitura, amém? Façamos a leitura. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu quantos deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a geração dos filhos da luz. E eu, porém, vos digo, Jesus disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no muito, no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nem um servo pode servir a dois senhores, porque pode aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, perante Ti, eu suplico a Tua graça, Pai. Tu sabes que dependemos da graça do Senhor para cumprir o seu propósito, Pai, para Te glorificar e para edificar a sua igreja. Eu peço que a Tua boa mão esteja sobre mim, Pai, e que o socorro, o governo do Teu Espírito Santo esteja dirigindo, Papai, para falar ao coração dos Teus filhos, Pai. Que a voz do Teu Espírito se ouça, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, e te glorifico, te rendo toda a glória e todo o louvor nesta noite, Pai, porque eu dependo da Tua graça. Eu sei que sem Ti nada eu posso fazer, Pai. Eu te louvo e declaro, Pai, adoração e exaltação ao Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler a história, né, de um homem rico, que ele tinha um funcionário, um mordomo, um administrador dos seus bens. E chegou ao conhecimento
daquele homem rico, que aquele administrador ele estava desperdiçando os seus bens, né, agindo de forma imprudente, de forma injusta, desperdiçando, esbanjando, né, os seus bens. Então aquele homem rico, ele chamou à sua presença aquele administrador e expôs, né, o que estava acontecendo e disse para que ele deveria prestar conta, né, do que estava aos cuidados dele, porque ele não iria mais ser o mordomo daquele homem rico. E o que aconteceu agora? O mordomo injusto, o mordomo imprudente, em certa parte, ele ficou pensando: o que eu vou fazer agora? Que eu estou agora, perdi a minha mordomia, o que eu vou fazer agora? E ele começou a maquinar, começou a pensar, e ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. Qual que era a preocupação dele? Ele ser aceito, ele ser recebido entre a cidade onde ele habitava. Não queria ficar desamparado, não queria ficar desestabilizado, ele queria, né, ser acolhido, queria ser, né, inserido na sociedade. Então ele começou a maquinar e planejou: já sei o que eu vou fazer. Agora ele chama, né, os devedores do Senhor. Ele faz essa pergunta: quanto deves ao meu Senhor? Olha, eu devo 100 medidas de azeite. Ele falou assim: então vai, marca aí 50 aí. E chamou o outro que devia 100 aqueles de trigo e falou: marca 80 aí agora. Ou seja, irmãos, é aquele velho ditado que nós podemos fazer uma aplicação, né? Ele poderia, por meio dessa atitude, depois fazer o quê? Chegar nessas pessoas e falar assim: ó, você me deve uma, eu te quebrei daquele galho, fiz aquele favor, né? Mas o que chama a nossa atenção aqui, que o Senhor Jesus falou que aquele homem rico, ele louvou, né, por aquele mordomo que agiu com prudência, no sentido de que ele não ficasse sem mordomia, que ele fosse aceito no meio da onde ele habitava. Então ele usou os seus bens, ele administrou de forma prudente para obter o que ele queria, para alcançar o objetivo que ele queria. E o Senhor Jesus, ele disse assim, que o Senhor louvou aquele mordomo, dizendo: olha, os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Eu estava orando, irmãos, eu estava em um momento de oração com Deus, e essas palavras saltou no meu coração, que os filhos do mundo estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. E veio meu sentimento assim: olha para o mundo, quem está ocupando, né, os cargos em meio à sociedade, né? Eu já entendi que eram os filhos, a maioria eram os filhos do mundo, e também entendi que por isso que está essa bagunça toda, porque fala que quando os ricos governam, o povo perece, mas quando os injustos governam, o povo é o que? É abençoado, o povo é exaltado. Glória a Deus. Então, o que chama a atenção aqui? Que o Senhor Jesus, ele disse aqui: ó, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, com as riquezas do mundo, né? Ele não está aqui nos aconselhando a nós agir com injustiça, com esperteza para obter o que nós queremos, mas apenas está dizendo que os filhos do mundo, eles sempre se antecedem, eles estão sempre se preparando para alcançar o objetivo que eles querem. Então hoje falou algo aqui, a irmã Carol falou uma palavra que também está no meu coração, que o povo de Israel, eles foram destruídos, o Senhor falou por meio do profeta Moisés, por falta de conhecimento. Eles não buscavam o conhecimento do Senhor, por causa disso eles desprezaram o conhecimento do Senhor, então eles acabaram sendo destruídos. O Senhor Jesus falou aqui, ó: quem é fiel no muito, também, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ó, pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem nos confiará as verdadeiras? Agora olha aqui esse detalhe curioso: e se no alheio não fosses fiéis, quem nos dará o
que é vosso? Quem vos dará o que é vosso, se no alheios não for fiel? Ou seja, algo foi dito aqui nessa noite que nós estamos aprendendo continuamente, né, da parte do Senhor por meio da sua palavra. O que nós estamos fazendo com o que nós estamos aprendendo? Nós estamos dando uma devida atenção? Nós estamos colocando em prática o que o Senhor está nos ensinando, o que Ele está nos aconselhando? Então eu vejo que nesse contexto aqui, o que mais me chama a atenção é o quê? Que o Senhor, Ele quer que nós sejamos prudentes, que nós sempre estejamos se antecipando, né, para que o quê? Nós venhamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Eu por meio dessa passagem, eu estava meditando que há dois tipos de propósito que Deus tem em nós. Qual que é? Né? O mais importante é o que? É a nossa vida na eternidade, na glória, nas moradas eternas, na cidade celestial. Então, esse é o propósito que é prioridade. Só que o Senhor também, Ele tem propósito conosco aqui na terra, para glorificar o nome dEle. Nós vemos lá em 2 Coríntios 5:21, o Senhor, Ele declarou que Jesus se fez pecado e por causa disso, Ele nos fez justiça. O que isso significa? Que nós hoje somos uma árvore de justiça nesse mundo. Hoje eu estava explicando para uma pessoa a respeito do propósito da árvore. Ou seja, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Quando se fala assim, que nós somos árvores de justiça, feitos árvores de justiça em Cristo Jesus, o que é justiça, irmãos? Justiça é a vontade de Deus. Então, nós somos uma árvore que tem uma vontade de Deus sobre a nossa vida aqui na terra, e essa vontade cumprida aqui vai nos refletir aonde? Na eternidade, porque nós vamos desfrutar da eternidade. Aqui nós vemos que o Senhor falou assim: granjear amigos com as riquezas deste mundo, né, com as riquezas da justiça, para que nos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, o mordomo infiel, ele fez uma administração para ser recebido nessa terra. E a nossa administração tem que ser feita o quê? Para que nós venhamos viver na glória. Então, o que é importante é que nós, nesse tempo que estamos vivendo, olhar para a nossa vida prudentemente, para que a nossa maneira de viver venha refletir, para que nós venhamos alcançar o quê? O fim do nosso propósito em Deus, que é a salvação das nossas almas, é a coroa da vida eterna. Só que também, irmãos, há um propósito aqui na terra, mas esse propósito ele tem que glorificar a Deus. E algo muito importante, irmão, para que nós venhamos glorificar a Deus com a nossa vida, é o temor do Senhor. Eu tenho meditado muito no temor do Senhor, né? E o que é o temor do Senhor, irmãos? Se a gente para pensar dentro das Escrituras, e eu peguei uma definição de temor do Senhor, do John Bevere, né? Nossa, John Bevere que fala, né? Eu peguei uma definição dele, eu fiquei meditando, né, e comparando com as Escrituras, e tudo que ele fez nessa definição está inserida dentro da Escritura. Então o Senhor quer que nós, como árvore de justiça, devemos andar no temor do Senhor, para que todas aquelas bênçãos que o nosso irmão Daniel falou aqui no Salmo 112, né, sobre as nossas vidas, que nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós aqui na terra. Ou seja, aqui hoje tem muitos jovens. Então, se nós começar a administrar a nossa vida segundo a sabedoria que Deus dá, mas isso envolve muita coisa. E o que é algo muito primordial, irmãos, é nós começar a meditar no temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, segundo uma definição que eu estou meditando, é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Deus Ele declara santo. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra nas nossas vidas. Dar a Deus o mais elevado lugar de honra onde? Nas nossas vidas. É honrar o que Deus honra, é amar o que Deus ama, é detestar o que Deus detesta, e fazer o interesse de Deus o nosso interesse. É nós ter uma vida de adoração e louvor a Deus e uma continuação de graças
diante de Deus, de tudo que Deus faz pelas nossas vidas. O que me chamou a atenção, irmãos, que mexeu muito comigo, que fala que o temor de Deus é uma disposição interna que gera medo, pavor e até terror, pelo simplesmente pensamento de pensar em ofender a Deus. Diz que uma atitude dessa é impossível que nós venhamos pecar de forma casualmente, ou completamente, ou persistentemente. Diz que nem o menor pecado é visto por nós de forma casual. Então, se haver esse temor dentro de nós, então a Bíblia fala em Provérbios 16:6, uma tradução, que o temor do Senhor afasta o mal. Então, quando a gente se inclina o nosso coração para o temor do Senhor, e conhecer o temor do Senhor, o mal vai se afastar de nós. Eu tenho meditado muitas coisas, irmãos, e o primordial que nós precisamos entender, lá em Efésios capítulo 5:15, o Senhor nos faz um convite para que nós venhamos olhar para nós e falar assim: vede prudentemente como andais, que não seja como Nécio. O que é o Nécio? É uma pessoa desprovida de conhecimento, é uma pessoa que não se prepara a sua vida para viver aqui na terra e também para administrar a vida de maneira que vai fazer a vontade de Deus para ser recebido em glória por Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós temos um Deus que Ele nos segura pela mão direita, Ele nos guia com os seus conselhos e por fim Ele vai nos receber em glória. Só que Deus, Ele fala assim: vede prudentemente como andais, que não seja como Nécio, seja desprovido de conhecimento, mas que seja como o sábio remindo o tempo. Eu achei interessante que eu estava meditando nisso, e eu peguei o celular da Alessandra e eu vi a pastora Heloísa, estava assim: a pastora Heloísa no Instagram. Eu falei: eu vou abrir aqui no celular da Alessandra porque eu não tenho mais Instagram. Aí eu vi a mensagem da pastora Heloísa e ela falou algo assim, eu falei assim: Alessandra, eu estou meditando em algo que tudo faz sentido que ela está falando aqui. Que nós, irmãos, aqui está falando só para nós remir o tempo, ou seja, nós precisamos administrar o nosso tempo. Nós precisamos ver prudentemente o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Se nós estamos atribuindo ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na nossa maneira de viver. Se verdadeiramente nós estamos reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Porque a Bíblia fala: se nós andarmos no temor do Senhor, Ele vai endireitar as nossas veredas. Agora, eu achei interessante a expressão que o John Bevere usou, que fala que o temor do Senhor é um armazém, né, de salvação, de prosperidade, de segurança, de proteção de Deus. Isso está escrito até no Salmo que o Moleiro sabe onde é que eu observei isso. Que o temor do Senhor faz isso, o temor do Senhor afasta o mal e faz nós desfrutarmos tudo aquilo que Deus Ele tem para nós. E aqui, irmãos, Deus tem um propósito para nós aqui na terra, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu estava comentando com o irmão hoje, eu estava conversando com o irmão, e eu vou falar de novo, eu já falei isso na igreja, mas é muito importante, irmãos. Nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros, quando temos prazer em meditar na palavra de Deus, buscar entender o conhecimento de Deus, o conhecimento do temor de Deus, buscar entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ou seja, Deus tem um propósito na nossa vida, como tem um propósito numa árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que foi o que eu já disse aqui em outra ocasião. Você planta ali uma sementinha e ela cresce, ela tem um processo. Tem um vento que vai passar para engrossar o tronco, e aí ela tem um propósito. Ela produz oxigênio, ela traz uma temperatura mais baixa para o ambiente, ela produz fruta, ela produz madeira. A árvore plantada, depois dela passar por um processo de crescimento, de a raiz dela se aprofundar, ela vive um propósito, que ela foi plantada ali, e ela tem um propósito. Assim também, Deus ele tem um propósito na nossa vida. Nós somos plantados, né, como essa árvore, usada do Senhor como uma árvore de justiça. A árvore de justiça, irmãos, é plantada para fazer a vontade de Deus. Quando você pensar isso, eu sou uma árvore de justiça, é que Deus tem uma vontade para realizar na sua vida. Deus tem um propósito para fazer na sua vida. E esse propósito é para que no temor do Senhor você venha viver o que Deus tem para você.
e para mim. E aqui fala assim, ó, e se no alheio não fossem fiéis, quem vos dará o que é vosso? Quem vos dará o que é vosso? Se no alheio não fosse fiel, ou seja, nós estamos inseridos em uma sociedade, irmãos, que Deus ele quer que nós nos preparamos para que também, assim como tem muitos filhos do mundo ocupando cargos importantes, eu acredito que Deus quer também nós em lugares importantes, de maneira que nós podemos glorificar Ele com a nossa vida, de maneira que nós venhamos ser uma árvore de justiça, para que a vontade de Deus venha se cumprir. Nós vemos que quando Daniel, ele se propôs no coração dele não se contaminar com as iguarias do reino, mas ele inclinou o coração dele a buscar a Deus, o Senhor exaltou Daniel, o nome do Senhor foi glorificado no reinado da Babilônia, porque Daniel se conduzia com prudência. E o temor do Senhor, o que eu acho interessante, que o temor de Daniel, irmãos, era tão limpo, que por mais que tentavam armar para a vida dele, jogaram ele nas covas dos leões, e Deus levou ele dentro da cova do leão. E aqueles que se levantaram contra eles, foram jogados na cova do leão. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Deus ele abre porta e ninguém tem o poder de fechar. Se Deus abrir uma porta para nós, só nós, com desobediência a Deus, Deus vai fechar a porta para tratar conosco. Mas se Deus abrir uma porta para nós, e se Ele fechar e nós estivermos no temor dele, é para Ele abrir outra para nos exaltar. Mas a Bíblia fala que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Então nós vemos que Daniel, ele permaneceu naquilo que Deus tinha para ele até o fim. E o nome de Deus sempre foi exaltado pela vida de Daniel. Ele viveu um propósito, ainda que foi num lugar complexo, reinado de Babilônia, como um prisioneiro de Nabucodonosor. Mas ele foi exaltado, ele viveu bem naquela nação, como prisioneiro. Por quê? Porque o temor do Senhor estava com ele. Nós vemos que José também, né, ele não atentou para circunstâncias nenhuma, mas ele ficou firme no temor do Senhor, se abstendo de toda aparência do mal, se abstendo de todo pecado e reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos, para que Deus exaltou o José. Ele ficou 80 anos no governo, ninguém removeu José do cargo dele. Por quê? Porque o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Então, quando nós entendemos isso, que há uma vontade de Deus sobre nós, então nós temos que atentar o que o Senhor falou, bem prudentemente, como os estáis vivendo, que não seja desprovido do conhecimento do temor do Senhor, que não seja desprovido da vontade de Deus. Eu quero convidar os irmãos para o irmão colocar aqui para nós no projetor, 1 Coríntios 6,12. Então, irmãos, todas as coisas que são, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, vamos outra parte aqui. É 10:23 de 1 Coríntios. Todas as coisas que são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que são listas, mas nem todas as coisas edificam, irmãos. Então nós sabemos que todas as coisas que são listas, mas tudo que nós estamos fazendo está trazendo edificação, está trazendo glória para o nome do Senhor, está nos levando a viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que começar a olhar para a nossa vida e ver como que nós estamos administrando a nossa vida. Aqui hoje tem muitos jovens, e eu tenho certeza, eu tenho falado com meu filho Felipe, tenho falado assim, ó, que se atentar para conhecer a Deus, para andar no temor do Senhor, Deus tem algo tremendo na vida dos jovens, nas nossas vidas também, porque diz que aqueles que têm ao Senhor, que são plantados nos atos do Senhor, até na velhice vão dar frutos. Então, irmãos, Deus é poderoso, como foi dito aqui hoje. Nós não podemos limitar a Deus a uma linha. Então Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, mas o importante é como que nós estamos lutando. Há uma passagem na Bíblia que fala 1 Coríntios 10, 34 a 9 e 34. Quanto 10, 34 para eu ver? Fazer favor. 1 Coríntios 10, 34. Não, 24. 1 Coríntios 10. Então
jeito tremendo, irmãos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. 25. E todo aquele que luta de tudo, eles os fazem para alcançar uma coroa em vão. E nós, porém, uma eterna. Então, irmãos, a Bíblia está falando que nós devemos olhar para o atleta. Nós vemos como que os atletas do mundo, como que eles são disciplinados, como que eles se abstêm de muitas coisas para alcançar o primeiro lugar na corrida, seja qualquer tipo de esporte, como que eles lutam, como que eles se abstêm de muitas coisas, como que eles são disciplinados. Então está falando que nós devemos lutar dessa forma. Nem tudo nos convém, nem tudo edifica, tudo é lícito, mas nem tudo vai nos edificar. Então o que nós temos que fazer? Se abster de quê? De embaraços, né? Eu tenho meditado uma palavra que fala assim: honra o Senhor com toda a sua fazenda. Aí eu fiquei pensando, o que seria a minha fazenda hoje? O que seria a minha fazenda? Tudo que diz respeito à minha vida, o meu lar, o carro, né, a maneira que eu estou vivendo. Eu fiquei pensando. Eu até conversei com meus filhos, falei assim: o nosso lar, irmãos, tem que ser um pedacinho do céu na terra. E eu fiz uma pergunta para o meu outro filho, falei assim: eu vinha escutando uma música, eu falei assim: você ouviria essa música na frente do senhor Renato, da dona Bê, que é os padrão dele? Ele falou que não. Eu falei: por quê? Por causa que tem um respeito. Eu falei assim: então, a nossa casa, você quer a presença de Deus? Você quer honrar a Deus dentro da nossa casa? Então essas músicas não convém ficar ouvindo dentro de casa. Porque eu fiquei pensando, se eu quero honrar a Deus dentro da minha casa, irmãos, eu tenho que me abster de tudo aquilo que o Senhor Jesus se absteria. Né? A Bíblia fala que hoje você coloca, depende dos filmes que você coloca, é um monte de palavrão e um monte de cena de sexo. Então, será que Jesus ficaria na frente da televisão ouvindo filmes que falam um monte de palavrão e tendo um monte de cena de sexo? Então, tipo assim, se nós começarmos a dar o temor do Senhor, começar a se abster de toda a aparência do mal, mas começar a lutar e se abster de tudo aquilo que não traz edificação para a nossa vida, que não traz honra, glória ao Senhor em tudo na nossa vida e edificação para o nosso próximo. Porque o Senhor fala que nós devemos se abster de toda má conversação, de toda palavra torta. Quando nós falarmos alguma coisa, que o propósito seja o quê? Edificar a vida de alguém. Fala, quer nós coma, quer nós beba, ou faça qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Então, se nós andarmos no temor do Senhor, se nós for fiel, irmãos, aqui você vê que fala de riquezas e também fala de quem é fiel no mínimo. Se nós sermos fiel àquilo que Deus colocou, que diz respeito à nossa vida, se nós colocar tudo para a honra e para a glória do Senhor, então o Senhor vai direitar as nossas veredas e nós vamos viver um propósito. Agora, o que é algo fundamental? Além do temor do Senhor, nós sabemos que de tudo que nos embaraça, que nos atrapalha. Eu confesso para os irmãos, eu acredito que uma coisa que eu tenho que aplicar na minha vida, eu tenho que fazer com o pastor Adelino. Eu tenho que aumentar mais o meu jejum, porque eu tenho jejuado, mas eu acredito que eu tenho que dar uma arrochada a mais na minha vida, no que diz respeito ao jejum. Mas Deus tem me dado graça para meditar nas Escrituras, e para orar, e para me abster das redes sociais que me prejudicaram. Eu tenho percebido que isso está produzindo frutos na minha vida, está me levando a ter mais força para buscar Deus, para ler a palavra. Deus está abrindo mais a minha mente. Então, irmãos, você começa a andar no temor do Senhor, a Bíblia fala: se achegares a Deus, e Ele se achegarás a vós. Então, eu tenho meditado em algo que é muito importante, que fala assim: a parábola do juiz iníquo. Fala que havia um juiz iníquo, que ele não temia a Deus, nem temia a homem algum. Mas havia uma viúva desamparada que ficava importunando aquele juiz. Faz-me justiça. O que é que nós somos? Uma árvore de justiça, para fazer o que é a vontade de Deus. Então ela vai ficar clamando: faz-me justiça. E ele nada, e ela: faz-me justiça, e ele nada, faz-me justiça, e ele nada. Chegou a hora que ele não aguentou mais. Ele falou assim:
Rapaz, eu não temo a Deus, eu não temo a homem algum, mas porque essa mulher tanto me importuna, eu vou resolver a causa dela. Aí o Senhor Jesus fala assim, ó, ouve o que disse o injusto juiz, e não fará justiça. Deus, aos seus escolhidos que clamam a Ele, de dia e de noite, não cumprirá Deus o propósito da sua vida, a vontade dele, que clama a Ele de dia e de noite? Aí fala assim, ó, diga-nos que, no 18:8 de Lucas, fala assim, ó, diga-nos que depressa lhes fará a justiça. Não depressa, Deus vai cumprir o quê? O propósito que Ele tem na nossa vida. Então nós temos que começar a examinar a nossa vida, porque vai passando o tempo, se nós não der crédito, não dar atenção para o que o Senhor está falando, o que Ele quer de nós, o que Ele tem um propósito por nós, o que nós somos em Cristo, uma árvore de justiça para viver um propósito que Deus tem aqui na terra. A Bíblia fala, irmãos, que aquele que tem, ele se dará, e ainda acrescentará, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Fala-se que nós devemos ter paciência para que depois de nós fazer a vontade do Pai, nós venhamos herdar a promessa. Então, há uma vontade do Pai a ser feita na nossa vida. E aqui, fala que depressa Ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aquele que busca Ele, que busca o conhecimento dEle, que busca entender a vontade de Deus, que Ele sempre está se antecipando para estar preparado para viver o propósito que Deus tem. A Bíblia fala que aquele que milita a província diligentemente, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, que não honra a Deus, que não edifica aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer. Ele faz o interesse de Deus o interesse dele. Então ele não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar a Deus, que alistou para a guerra. Ou seja, nós estamos em guerra nessa terra. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia nos garante que o Senhor, Ele é também o nosso bom pastor, ainda que seja no vale da sombra da morte. Poderoso é Deus para nos livrar. Nesse vale, nesse mundo que jaz no maligno. E poderoso é Deus para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. O diabo não vai impedir. As circunstâncias do mundo, nada vai impedir de Deus fazer o quê? Um propósito na nossa vida. Mas aqui fala, irmãos, porventura, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então o que é fé, irmãos? É você perseverar com fidelidade no que você acredita, no que você tem aprendido da parte de Deus, e permanecer o quê? Até o fim. Deus, Ele quer achar essa fé em nós. Até o fim, nós não ficar desprovido do conhecimento, do temor do Senhor, nem ficar desprovido do que Deus tem para a nossa vida. Ele tem um propósito, mas como que nós estamos nos conduzindo? Como que nós estamos administrando o nosso tempo? Nós estamos aplicando a nossa vida? Aquele que depressa pode fazer justiça, cumprir a vontade dele na vida dos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aqui, o Senhor Jesus está dizendo que depressa o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. O Senhor está nos convidando, irmãos, para uma vida de oração. Deus, Ele está nos convidando para que nós, como um atleta, venhamos ter uma vida disciplinada, sempre está se precavendo, né, para estar sendo inserido na sociedade, segundo a vontade e propósito de Deus. Né? Eu sempre falo para a Beatriz, porque várias vezes eu vi minha filha meio ansiosa, e eu falei para ela, filha, fique em paz, porque toda a sua dedicação, um dia você vai colher. E o que eu tenho observado? Que a Beatriz, quando ela quer, ela sai do serviço, por vontade própria, ela sai, faz os compromissos dela, mas ela quer arrumar um emprego, irmãos, pelo currículo que ela tem de ter estudado, feito vários cursos. Quando ela envia o currículo rapidinho, faz o quê? Contrata ela, ou seja, eu estou fazendo essa comparação, porque ela sempre foi prudente em estudar, sempre andar no temor do Senhor. Eu sou testemunho, eu tenho acompanhado a minha filha, para a glória de Deus, irmãos, porque tudo que ela é de bom, tudo que ela tem de bom, tudo que ela faz de bom, eu sei que é graça de Deus na vida dela. Mas por quê? Porque ela deu crédito, ela sempre procurou andar com
uma integridade no temor do Senhor. Eu vejo isso na vida dela, que tudo que ela apresenta, ela é admitida, as pessoas contratam ela rápido. Por quê? Ela vem sempre se preparando, estudando. Por que eu estou falando isso? Por causa dos jovens que estão aqui, né? Nós temos que aplicar ao conhecimento, primeiramente, prioridade de Deus, buscar conhecer o propósito de Deus, o temor de Deus, e aquilo que cada vez fazer para estudar, buscar conhecimento, o temor do Senhor, aquilo que não nos embaraça, mas que glorifica Deus, honra a Deus na nossa vida, e edifica aquilo que Deus tem interesse. Então, esses jovens têm que se aplicar a isso, porque Deus tem um propósito. Agora, se nós não der crédito, como aqui foi falado, né, que os filhos do mundo estão sendo mais prudentes dos que os filhos da luz, se nós não ser prudentes a se aplicar, a entender a vontade de Deus, então nós corremos o risco até aquilo que Deus tem para nós perdermos. Porque lembra dos talentos? Vai chegar um momento que o Senhor nós vamos prestar conta a Deus. Ele fala que aquele que tem será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a Bíblia fala que Deus ele não quer isso para nós, que Ele tem coisas melhores para nós. Então, irmãos, a nossa vida ela tem que ser pautada para a eternidade. E tudo Deus tem lugar de honra na nossa vida. E nós se abster de tudo aquilo que é embaraço, que nos atrapalha de conhecer a Deus, de andar no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é um armazém, né? Igual o cara falou aqui, Deus não está limitado para nos abençoar, para nós ser um povo abençoado. Mas se nós não sermos prudentes, começar a examinar a nossa vida e se aplicar, sempre estar se antecedendo, né? Para mim finalizar, eu ouvi algo esses dias numa reunião de obreiro que o pastor falou. O pastor falou assim: quanto tempo o senhor se preparou para ser superintendente, pastor? 20 anos, o pastor vinha se preparando para a liderança de superintendente. E chegou no tempo de Deus, Deus colocou o pastor na superintendência. Então, irmãos, o tempo é de Deus, mas Deus não é limitado às circunstâncias, não atende para as circunstâncias. José demorou 13 anos, Abraão 25, né? Então tem o tempo de Deus, mas se a gente reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e não olhar para a circunstância nenhuma, mas andar no temor do Senhor, o propósito de Deus aqui vai se cumprir, e por fim Ele vai nos receber em glória nas glórias eternas. Então, a nossa vida tem que ser administrada para que Deus venha nos receber em glória, como Jesus falou aqui na parábola. E eu vos granjear amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas nos faltarem, vos recebam eles no tabernáculo eterno. Então, o nosso alvo é o quê? É eterno. Então tem coisa nesse mundo que pode nos privar do eterno. E Deus ele quer que nós não seja como o povo de Israel, a qual foi mencionado aqui no Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, essa é a palavra, a meditação dessa noite, né? Deus, Ele tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas nós podemos, por nossas escolhas, nossas decisões, ser imprudentes e não desfrutar o que Deus tem para nós. Então, cabe a nós lutar, ser disciplinados, precaver sempre, para desfrutar do que Deus tem para nós e por fim Deus nos receber em glória. Amém? Eu convido a igreja a